E nós vamos agora para Roma, para a Vamos pra cá, cidade do Vaticano, porque quem vai entrar ao vivo agora diretamente com a gente de lá é o nosso repórter Alan Ribeiro. Boa tarde para nós aqui, boa noite para você aí, Alan. Boa tarde para vocês aí no Brasil, padre. Bom, aqui em Roma a noite já começou, uma noite muito bonita. Hoje choveu, fez sol aqui em Roma, mas os fiéis continuam ainda a entrar na Basílica de São Pedro para prestar sua última homenagem, para estar diante do Papa Francisco nesse último momento. Eu converso hoje com o padre Rony, que é missionário redentorista, está aqui há muito tempo em Roma e teve a oportunidade agora há pouco justamente de estar ali diante do Papa Francisco. Primeiramente, uma boa noite para o senhor, padre. Queria perguntar como foi esse momento, né? O senhor que está aqui em Roma muitas vezes, imagino que já esteve com o Papa Francisco nas celebrações e poder vivenciar esse momento, né, às vésperas do funeral do Santo Padre. Boa noite a você e boa tarde a vocês aí no Brasil. De fato, é um momento único e um momento muito, muito particular e muito especial estar com ele nas diversas vezes das celebrações e hoje de poder entrar na Basílica e estar muito perto do caixão onde está o corpo do Papa Francisco. Eu estive a questão de 1,5 metro, 2 metros ali do corpo dele e pude rezar ali, rezando pelos brasileiros também, e ver o povo que passava, mas um momento de união, um momento de fé, um momento que toca a gente também de estar com ele e de saber que tudo aquilo que ele fez, o legado que ele deixa para nós, mas ao mesmo tempo a intercessão dele por nós e pela Igreja de Jesus Cristo. Como alguém falou, Papa Francisco é o Evangelho encarnado, foi o Evangelho encarnado. Então, esse Evangelho que ele sempre proclamou de uma igreja saída, aquilo que Jesus fazia, Jesus não pregou o reino nas sinagogas, mas no meio do povo, exatamente a atitude e gestos de Francisco. E hoje foi muito importante ali rezar e agradecer a ele diante do seu corpo ali, sabendo que ele já está na glória junto de Deus, mas de rezar e agradecer a ele os sinais de Jesus no meio de nós, os sinais do Evangelho, da opção pelos pobres, abandonados, marginalizados, uma igreja pobre com os pobres, como foi Jesus e como foi Francisco. Aquele Francisco que ele já colocou na escolha do nome e que ele viveu até o último momento, dando a sua vida pela igreja e pelo Evangelho. É um momento muito rico, um momento de reflexão, um momento de oração, de agradecimento a Deus pelo Espírito Santo haver inspirado os cardeais, haver inspirado a igreja a eleger Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco, por esses 12 anos conosco aqui. Padre, o senhor que esteve próximo desse pontificado do Papa Francisco aqui em Roma, o senhor observa traços da Igreja da América Latina no pontificado do Papa Francisco? Completamente. Ou seja, uma igreja que já tentando adaptar e colocar o Concílio Vaticano II numa contextualização latino-americana, já em Medellín, Puebla, principalmente esses dois momentos, e depois Aparecida, que retoma muito esta igreja, retoma o Concílio Vaticano II, e Francisco trouxe para o mundo, não só para a Itália, mas trouxe para o Vaticano, para o mundo, aquela igreja que o Concílio Vaticano II trouxe para nós, uma nova eclesiologia, e que ele conseguiu trazer. E muito disso também do documento de Aparecida, do qual ele foi o redator. Ele conhecia a fundo o trabalho, os bastidores do documento, e por isso ele trouxe para isso no centro da igreja. Ou seja, a opção pelos pobres, aquela opção que Jesus fez. Outro dia eu lia, não me recordo onde, mas alguém dizia: Jesus era um amigo das confusões. Onde havia confusão, ele estava. É um cego, é não poder curar no dia de sábado, não poder... E Jesus estava ali. Francisco se colocava exatamente onde havia necessidade de uma manifestação, uma presença misericordiosa de Deus. Então, isso que a América Latina conseguiu traduzir nos seus documentos,
no grande episcopado, não só brasileiro, mas latino-americano, da década de 70, de 80, que deu, vamos dizer, uma cor e um rosto para a igreja latino-americana. Francisco trouxe para o centro da igreja, não só para o Vaticano, mas para o Vaticano como luz para a igreja do mundo. Até na escolha dos cardeais, fazendo uma universalidade própria da igreja. E dos mais longínquos, os mais abandonados, os mais marginalizados, lugares que ninguém conhecia. Como o Papa João XXIII criou o primeiro cardeal da Tanzânia, mas quem é a Tanzânia? Francisco fez no restante do mundo também. A gente vê aí essa sequência, a inspiração de Deus e do Espírito Santo. E o próprio rosto da Igreja Latino-Americana, que encarnou o espírito do Concílio Vaticano II. E, padre, para a gente finalizar, uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo. Um momento, uma frase, algo marcante do Papa Francisco para a vida do senhor pessoal, para a vida sacerdotal, o senhor leva no coração? Duas coisas, vamos dizer assim. Eu digo, o pontificado do Papa Francisco pode ser resumido, sintetizado em uma palavra: misericórdia. E essa misericórdia que ele dizia sempre: Deus perdoa tudo. Deus perdoa sempre e perdoa tudo e a todos. Esse sinal do perdão de Deus, e nós, ministros ordenados, ministros da misericórdia de Deus no sacramento da reconciliação, devemos ser esse sinal da misericórdia, do perdão de Deus. Deus perdoa tudo, acolhe a todos e perdoa tudo, perdoa sempre. Padre, agradeço a entrevista. E, Padre Caís, a gente segue aqui em Roma, acompanhando todos os detalhes do funeral do Papa Francisco, que acontece no próximo sábado. Aqui, durante todo o dia, milhares de fiéis passaram por essa avenida com a Basílica de São Pedro, justamente para esse momento de dizer adeus ao Papa Francisco. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, né, Alain? E obrigada ao padre também, que o senhor conhece, né, Padre Alexandre? Sim, o padre Rony, da província de São Paulo. Muito obrigado, Alain, você e o padre Rafael, que tem aí alguns dias de trabalho muito intensos aí em Roma, significativamente também no Vaticano. Sempre que a gente precisar, nós vamos recorrer a você para nos trazer notícias dos próximos passos do funeral do Papa Francisco, início do conclave. Enfim, que o Pai Eterno abençoe você aí nesta missão importantíssima. Muito obrigado mais uma vez. E nós seguimos por aqui, não é, padre? Trazendo essas notícias e atualizando a todos tudo que está acontecendo na igreja e convidando todos a rezarem por esse momento. Vamos rezar juntos por esse momento, né? Nós precisamos tocar em alguns assuntos que são importantes. Primeiramente, há tanta gente hoje preocupada muito mais na eleição do próximo pontífice, ao invés de rezar pelo legado deixado pelo Papa Francisco. A nossa igreja passa por esses momentos de vacância, mas ela não está desgovernada. Nós sabemos que a igreja é uma instituição muito bem coordenada e durante os próximos dias ela é administrada por um administrador apostólico, assim como acontece quando cada diocese fica sem o seu bispo titular, seja pela mudança ou pelo falecimento do mesmo. Então, olha, não é tempo da gente se preocupar ainda com a eleição do próximo Papa, se ele vai ser... É tempo de rezar, se ele vai ser desse jeito assim, se ele vai ser daquele jeito, se ele vai seguir o legado do Papa Francisco. É tempo de rezar pela nossa igreja e pelo sufrágio do Papa Francisco.